Bom, nós vamos primeiro abrir nossas Bíblias. Nós temos algumas palavras de leitura aqui. Primeiro, trecho no Mateus capítulo 4, trecho que nós já lemos várias vezes, então nós vamos apenas ler capítulo 4, verso 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. João capítulo 4, versos 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Vamos começar no verso 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Querido Pai, mais uma vez nós queremos estar diante do Teu trono. Nós queremos nos prostrar e Te adorar. E pedimos nesse momento que a Tua presença se faça aqui e seja com cada um de nós. E que Teu Espírito venha e unja cada um de nós aqui e a mim também. E que o sangue de nosso Senhor Jesus possa nos cobrir de todo pecado e iniquidade, para que possamos estar diante de Ti agora, para ouvir e proferir aquilo que o Senhor quer para nossos corações. Queremos Te agradecer e Te louvar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós estamos com a segunda sessão aqui, a última sessão da manhã de hoje. Bom, acho que não preciso dizer para todo mundo que nosso tema central qual é, né? Nós vamos falar sobre adoração. E ontem nós já conversamos que a minha parte, o meu encargo aqui é para falar dos aspectos práticos, né, da nossa vida de adoração, por meio de exemplos dos personagens. Aí minha irmã falou comigo: eu acho que você não vai terminar. Então, se você não terminar, pelo menos dá o nome dos outros personagens que se iria falar, né? Eu percebi que eu errei, né? Aí o irmão Dena, muito sabiamente, disse assim: amanhã você virá com mais 15 personagens, né? E não é que foi contar e era mais 15 mesmo? No fundo, se nós abrirmos a Bíblia desse começo, nós vamos encontrar Abel como adorador e assim por diante, até aquela multidão de adoradores no Apocalipse. Não são 15, são milhares. Temos tantos adoradores na palavra.
Então eu já posso recomendar para a irmã ou para todos que querem estudar sobre adoradores, estudem a Bíblia. É mais fácil. Agora, brincadeira à parte, né? Depois eu vou dar os nomes que eu preparei, né? E foram momentos deliciosos que eu pude estar preparando e vendo a história desses irmãos do passado, né, como adoradores. Mas, dentro da nossa limitação de tempo, nós vamos tentar ver o máximo possível, começando com aquilo que eu queria falar ontem, que é do Velho Testamento, que é o Abraão. Abraão foi um grande adorador, vamos chamar assim, né? Ele é muito conhecido nosso. Segundo aqui o Estevão, ele foi chamado da terra de Mesopotâmia antes, né, de saída do Arã. Se a gente for para olhar a história do Abraão, em Gênesis 12, né, Gênesis 12, aqui fala, onde aparentemente aqui está descrito a vida do Abraão, ele disse assim, 12:1, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, e da casa do teu pai, e para a terra em que te mostrarei. De ti darei uma grande nação, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então, aqui a impressão que dá é que Arão foi chamado de Harã, mas não, ele foi chamado antes, terra do Ur, lá na Mesopotâmia. Quando foi chamado, o chamamento dele é que sai da casa do teu pai e vai para a terra que mostrarei. Aí que nós vamos começar a ver que aquele grande patriarca, ele é personificação da fé. Se a gente vê ele em Hebreu 11, todo mundo diz, quem é o Abraão? Primeiro nome que a gente dá para ele, o codinome dele, ele é o pai da fé. É reconhecido dentro em Israel, mesmo em toda a comunidade lá no Oriente, como o grande patriarca de todos os tempos. Então ele obedeceu, é verdade, ele saiu. Mas se a gente for para ler no capítulo 11 de Gênesis, que o Abraão também tinha os seus probleminhas. Aliás, a vida dele é cheia de probleminhas, né? Assim, ele saiu, que era para sair da casa do seu pai. Sim, ele saiu da casa do seu pai, porém com seu pai. Né? Ou seja, eu saio e eu levo o pai. O irmão dele, um dos irmãos tinha falecido, ele pega o sobrinho, traz consigo, né? Ele não tinha filho, trago junto, né? Como diria na linguagem de hoje, né? Sai com o papagaio, o periquito, o cachorro, leva tudo, né? Então, vamos embora. Né? Chega em Harã, para. E fica um tempo lá. Até que seu pai morre. Aí fala, bom, agora já não dá para levar o pai. Vai, sai de Harã, mas continua com Ló. Abraão
ele é cheio dessas coisas, ele é uma pessoa muito, dá para sentir que é uma pessoa muito amorosa, muito família, né? Ele se preocupa com detalhes, coisas assim, né? E assim, a vida dele é cheia de penduricário, assim, né? Toda hora vai com isso. E uma figura que, quando eu era mais jovem, eu estudava muito Abraão, né? Gostava da figura do Abraão. E eu me lembro que, desculpe, eu vou usar muito essa expressão do passado, né? Porque eu, quando vejo jovem, me lembro do tempo que eu era, né? Mas, grande preocupação que eu tinha, eu queria ser um bom cristão. E uma das coisas que mais queria era servir ao Senhor. Sabe, quando você quer servir ao Senhor, a primeira coisa que você pergunta para si, qual é o meu dom? Porque para servir o Senhor tem que... Aí eu fui começar a estudar um monte de livro e me deparei com um livro chamado Temperamento Controlado pelo Espírito, que fala das características dos... né? Eu me lembro desse livro, ele faz estereotipo, ou então arquétipos das pessoas da Bíblia. E Abraão era característico, né? Era um fleumático, né? Seja lá o que quer dizer isso, né? Porque tinha o Paulo, que era colérico, né? Tinha o Moisés, que era melancólico, né? Tinha Paulo, que era colérico, e tinha o Pedro, que era sanguíneo, né? Que era um cara que falava, desembestava a falar sem pensar, né? Enquanto que fleumático, aquele cara que ele é observador de tudo. Ele é um cara passivo. Ele fica olhando, deixa a circunstância o levar, né? Como na linguagem hoje, deixa a vida me levar, né? Era assim, né? Ele obedecia, mas ele tinha uma obediência lenta, né? Que é algo, segundo algumas pessoas, diz que a obediência lenta é desobediência, né? Não, ele obedecia, mas ele chegava até o último instante para decidir, agora decido, né? Nós conhecemos muito que só estudamos antes das provas, né? Nunca estudamos antes, né? Então, mas era uma pessoa que era demorada, mas quando ele decidia. Aquele cara que dá um boi para não entrar numa briga e dá uma boiada para não sair, né? Então, ele teve uma característica. Nós sabemos que os 3 personagens principais de Abraão, Isaac e Jacó, cada um deles foi caracterizado com alguns fatos. Nós sabemos que Isaac cavou 4 poços, Jacó erigiu 4 colunas e Abraão 4 altares na sua vida. A vida dele foi caracterizada por altar. Até por essa característica nós podemos dizer, Abraão tipifica um adorador, porque ele gostava de fazer altar e lá adorava o Senhor. Por isso, ele já era, vamos dizer, no seu DNA, ele era um adorador ao Senhor. Era uma pessoa que ouvia a voz do Senhor. Ele tinha uma fé bastante firme. Só que, você sabe, parece incrível, né? Tem gente que tem uma fé, assim, vamos dizer, sólida. Você percebe que a fé dele é inabalável. Mas ação zero. Né? Assim, tipicamente daquele quando está falando do fleumático, né? Ele era uma pessoa firme, porém um pouco vacilante, demora para fazer as coisas.
eu diria, eu me identificava muito com Abraão, sabe? E para mim tirar, assim diz assim, né, o esforço que muitos querem, usam para, como é que chama, ganhar dinheiro e fama, e eu tenho para sair da cama, né? Mas meio assim, né? É difícil, né? Então, era uma... era uma pessoa que conhecia muito bem a Deus. Então, mas Deus sabia muito bem disso. E Deus tinha que empurrá-lo para fazer aquilo que ele tem que fazer. Você sabe que muitas vezes Deus faz isso conosco. Ele olha para a gente e diz assim: está na hora, né? Você, à tarde, tá bom? Para não dizer amanhã, né? Mas quando que é? Às 5 horas. 4h30 eu vou pensar. Por que eu estou descrevendo isso? Você sabe, quando a gente fala de adoração, ela é uma atitude ativa. Mas o grande pênalti do Abraão, que era passivo. Ele não tinha filhos. Ele orava, não sei o quê. Aí ele ficava lá olhando, até que a Sara disse: pega a minha serva aqui, né, faz um filho com ela. Então tá. Sabe, é assim, ele, quando chegou na campina lá quando chegaram no Canaã, ele olha assim, eles contam, olha, os seus empregados estão brigando, o que a gente faz? Ló, o que a gente faz? É sobrinho dele. Ele podia, você vai para lá e que eu vou para... Ele deixa a decisão para Ló. É uma parte vamos dizer, magnânimo dele, né? Deixar o sobrinho escolher primeiro. Mas se vê que ele, para tomar as decisões, era complicado. Aí nós vemos os 4 altares, no capítulo 12 e capítulo 13, ele já tinha feito 3. Aí começa o episódio que Deus começa a conduzi-lo a dizer: você vai ter um filho. A partir do momento que ele teve a promessa de que ele vai ter um filho, ele ficou nos altares do passado. Ele continuou a vida dele. Aí você percebe que depois que nasceu Isaac, a vida dele não está mais descrito nenhum fato. Certamente ele estava curtindo Isaac. Nós temos vários filhos, muitos netos, e eu sei como é bom curtir filho, né? E na idade dele, Isaac não era apenas um filho, né? Na idade do neto ou bisneto, né? Então ele certamente estava usufruindo daquilo, mas esqueceu que Deus deu Isaac para que ele seja uma grande nação. Ele tinha uma missão. Foi quando o Senhor o provocou. O Senhor o pôs à prova. E se você, Abraão, durante todo esse tempo eu estava em silêncio, mas agora eu quero que você pegue o seu filho, vá lá e oferece-o em sacrifício. Deus, eu sempre digo, vocês já perceberam que eu gosto muito de brincar, né? Eu sou muito repreendido pelos irmãos, vocês brincam muito, né? Mas eu gosto do senso do humor do Senhor, né? Ele diz: pega o seu filho, quando vai oferecer em sacrifício,
Ele disse, você é lento. Então vamos fazer o seguinte, nesse processo vai ser lento também. Você pega o seu filho, põe no jumento, pega os empregados e vão caminhando. Ele não oferece sacrifício aqui. Aí eles foram andando. E deu muito tempo para ele carregar seu filho para oferecer sacrifício. Nesse tempo, ele, no caminho, eu imagino, ele tem que ficar pensando tudo o que aconteceu. Dá tempo dele rever o passado dele, o que fez, o que devia ter feito, o que não fez. Até chegar no momento que ele constrói o último altar da vida dele. Foi o mais difícil dos altares, porque ele sabia qual é o sacrifício que estaria nesse altar. O Senhor, na sua misericórdia, na sua graça, porque Deus já sabia o que queria fazer, mas ele não sabia. Eu imagino quando ele construindo o último altar, e sabendo que lá estará o seu filho. Aí ele disse aquela frase que o irmão Mário já leu, não vou ler novamente. Ele disse, esperem aqui, fala aos servos. Eu e o jovem iremos lá para oferecer, adorar o Senhor, adorar o Senhor. Essa adoração custou toda a sua vida e o seu futuro que o Senhor tinha prometido para ele. O Senhor queria mostrar para ele o que é um altar verdadeiro e o que é uma adoração verdadeira. Deu tempo dele pensar toda essa trajetória até chegar naquele altar. E Deus deixou até o último momento, quando ele levantou o cutelo e disse, Abraão, Abraão. Sim, Abraão foi lento nesse processo. Deus também foi lento para com ele, porque ele precisava desse tempo. Mas a decisão dele já estava tomada. Graças a Deus. Ele foi obediente. Em Hebreus, é muito bacana vamos abrir, eu acho que vale a pena, Hebreus 11, verso 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Você sabe que no coração do Abraão, ele não tinha dúvida. Abraão, ele tinha plena consciência de que aquele ato, ele tinha que ir até o fim. Ele tinha que realmente matar Isaac. Mas Deus era poderoso para fazer qualquer outra coisa que a descendência dele não ia desaparecer. Ele tinha certeza disso. Com Isaac e sem Isaac. Ou outro Isaac. Por isso que ele é pai da fé. Por isso o faz um adorador. Por isso o faz um fazedor de altar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele tinha certeza que Deus iria completar a obra, independente dele. Cabe a ele apenas obediência. Sem obediência, não se pode adorar. A adoração exige obediência, não somente fé.
Isso me lembra também aquele verso do Paulo, que eu gostaria de fazer provavelmente não vou chegar lá, né? Mas quando Paulo escreve em Efésios 3:20, disse: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é capaz de fazer, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Muito mais. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, esse seria o resumo da vida do Abraão. Por que ele é um adorador? Na verdade, se a gente pensar nisso, junto com Abraão, né, na história, quando a gente chega aqui no Gênesis, logo depois, ele precisou, quando ele já estava velho, aí ele olha para Isaac e percebeu que Isaac puxou alguma coisa dele, tinha que puxar, né? Aí ele disse assim: Isaac, está na hora de casar. Olha, né? Então vou arrumar uma mulher para você. E então, aí ele toma iniciativa. Brincadeira, no Oriente, os pais realmente decidiam sobre casamento dos filhos, tá? Na China, eu me lembro muito bem que, pouquinho antes da minha geração, os casamentos eram tudo arranjado pelos pais, né? Então, o pai tinha... Mas, de qualquer jeito, nós vimos no temperamento de Isaac que ele confiava 100% naquilo que o pai fazia. Isaac vamos dizer, é arquétipo do filho, né? E o Isaac, ele estava esperando a ação, né, do Abraão. Então, em Gênesis 24, se nós quisermos olhar, né, o Abraão manda o seu servo buscar uma mulher para Isaac e deu recomendação: toma cuidado para que você não ache qualquer pessoa. Deu todas as recomendações. Esse servo aqui está dizendo aqui, disse, verso 2, disse Abraão, seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, diz: põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Ele sabia que ele devia arrumar uma mulher adequada para Isaac. Ele pediu para o servo que ele mais confiava, é aquela pessoa que cuidava de tudo da casa dele, e disse: vai e busque. Como eu diria, todos vocês são conhecedores da Bíblia, não preciso descrever, né? A gente está cansado de ver essa história nos ensinos de escola bíblica, alguma coisa assim. Aí eu, finalmente, encontrou-se com a Rebeca. E no verso, capítulo 24, verso 26, depois de tudo isso, então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho do Senhor, me enviou à casa do parente do meu senhor.
o servo do Abraão também era o adorador. Ele adorou ao Senhor quando encontrou com Rebeca. Quando ele conseguiu cumprir a missão que o Senhor tinha dado a ele. Ele deu glória ao Senhor, porque a missão que lhe foi confiada foi completada. Não era para ele, era para o seu Senhor. Mas ele se alegrou de tal forma, e ele adora o Senhor. Ele teve um coração de gratidão, não porque ele pessoalmente ganhou alguma coisa, porque o Senhor dele ganhou alguma coisa, atingiu o objetivo que tinha planejado. Quem é esse servo? Ironicamente, ou então propositadamente, não temos nome desse servo registrado aqui. O servo é anônimo. Não precisamos ter registro do servo. Eu frequento algumas organizações, eu diria, mais assim, de trabalho voluntário, porque eu acho algumas coisas que era importante fazer. Ninguém ganha, terceiro setor, não existe salário, e contribuição voluntária, etc. Porém, em todos eles, tem placas. Tal sujeito fez isso, tal sujeito não sei o quê, em que data. Ai daquele que esqueceu um dos nomes. Como nós gostamos de ser lembrados quando a gente faz qualquer coisa. Esqueceram de mim? Às vezes coisas simples. Foram jantar e não me chamaram. Eu vou poder faltar essa pisada? Novamente voltamos naquilo que falamos ontem. Nós vemos como o nosso ego é tão grande que impede-nos de adorar. Afinal de contas, eu sou primeiro-ministro na casa do Abraão. E eu vou lá e eu consigo trazer esposa para Isaac. E eu? Não, sim, parabéns, servo inútil. Você fez nada mais do que obrigação. Adore ao Senhor. Você teve a oportunidade de participar da obra do Senhor, gente. Adore ao Senhor, porque a obra é dele. Só contribuímos com nada, que é a nossa obrigação. Essa atitude de um verdadeiro adorador. Me lembro também da época que a gente estava estudando o Ministério do Louvor, Alguns irmãos até participavam desses estudos com a gente. A gente dizia o que era o Ministério do Louvor, a gente adorava ver isso, Se a gente tem que ficar na frente, não tem que ficar na frente, ficar atrás, não sabe? É um dos ministérios que mais aparece, Eu acho que eu preciso falar sobre isso, porque não sei, realmente não sei se eu vou conseguir sair do Velho Testamento, Tem todo o Novo Testamento. Um dos grandes problemas do Israel, que a gente falou do processo de restauração, é a adoração a ídolos. Por quê? Eles aprenderam
com as pessoas da terra a adorar ídolos. E o Senhor permitiu que ele fosse cativo seguidamente por causa da adoração a ídolos. Isso sempre foi o pecado original. Que, na verdade, quem desafiou o Senhor Jesus a adorar, nós vimos com o irmão Claudemir, que é um desafio do Satanás patético, pedindo para que Jesus o adorasse. Isso é a essência do Satanás. Ele quer que a gente adore algo que não seja Deus, que seja Ele. Só que, quanto mais perto agora, claro, eu tive um desvio de rota nos meus estudos, né? Eu sou da área de exata, fui me meter, entrar na área de humanas, na área de comunicação, não sei o quê, e comecei a conhecer um pouco mais esse meio, não sei se felizmente, infelizmente. Isso está intensificando de tal forma a adoração do ídolo, que entra na gente, principalmente de jovem de hoje, de maneira imperceptível. A mídia faz isso. E só vou dar um exemplo. Não sei quantos daqui gostam de American Idol. O nome é peculiar. Não apenas estamos adorando ídolos. Ele quer que nós tenhamos desejo de ser ídolos. Deixa eu falar. Nós passamos do estágio de adorador do ídolo para querer ser ídolo. Esse é um dos maiores perigos dos jovens. Outro dia eu estava assistindo TV, também gosto de esporte, gosto de tanta coisa, né? Eu fico assistindo TV e um jovem jogador de futebol dando entrevista na TV dizendo: estou indo para a Europa para ser ídolo. Tão simples quanto isso. Não apenas as pessoas estão adorando Satanás. Essas pessoas querem usurpar o lugar do Satanás, você percebeu? Os jovens podem não saber de muita coisa. Eu não quero ser politicamente incorreto, né? Nas minhas aulas, né, a gente pergunta quem é presidente da República nesse país, né, quem é primeiro-ministro da Inglaterra, não sei o que, os alunos não. Sabe, muitos deles não ficam estudando essa coisa, mas eles sabem quem é um MC do bairro dele, que são os que lideram o baile funk deles, né? Isso aqui são tudo celebridade lá. E todos eles têm desejo de ser aquilo. Nós somos tentados a ídolos. Não apenas a adoração, a ser ídolos. Esse é um dos maiores perigos que hoje ronda entre os jovens. O que nós chamamos de millennials. Eles, quando saem da escola, eles pensam que daqui a 5 anos vão ser presidentes das empresas. Lógico que depois cai na real, diz que acho que não é isso mesmo. Agora o negócio é conseguir um emprego. Mas foi incutido nele, desde dos nossos lares, dos nossos pais, a criá-los para serem ídolos. Você não pode ser qualquer um.
E eu abri esse parênteses, na verdade eu ia falar isso na tentação de Jesus, mas como eu estou com certeza que não vou chegar lá, mas eu acho que é uma advertência que eu tenho que deixar com vocês. Esse desejo que nós queremos de ser ídolos vai desviar-nos totalmente do caminho de adoração. Em Gênesis 32, nós temos a história do Jacó. Jacó foi exatamente contrário do Abraão. Jacó é tipificado no milênio de hoje. Ele sempre quis ser algo. Ele não era primogênito. Quero ser primogênito. Eu quero ser. Ele sempre foi o usurpador de tudo. Ele sempre quis dar um jeitinho e passar na frente. Ele queria ter primazia. A história de Jacó é muito parecida com as nossas vidas. E é com o que a sociedade de hoje exige. Hoje, quando você faz um currículo vitae para pedir um emprego, você tem que mostrar agressividade, o desejo de crescer, não sei o quê, né? Dizem, eu não tive essa experiência, né? Que aí ele pergunta, você tem multa de trânsito? Ué, é bom que tenha. Não muita, mas um pouquinho. Significa que você fica naquele limite do legal e ilegal. Você estressa ao máximo. Aquele radar, 50 quilômetros, você vai no 49 e depois pimenta 51 para ver se você vai ser multado, né? Eu vou no limite. Esse é bom para o emprego. Isso era Jacó. Jacó ia no limite do legal e ilegal. Ele conseguia, mas deve ser uma pessoa super inteligente, muito bom de papo, ele conseguia que todo mundo do lado ajudasse para fazer isso também. Por que eu estou falando isso? Porque em Gênesis 32:10, ele, quando estava para se encontrar com Esaú, que ele enganou, aí ele estava orando ao Senhor. Ele disse: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Ele não estava adorando o Senhor, ele estava pedindo. Está dizendo, e eu atravessei o Jordão com esse cajado meu. Só tinha esse cajado. Agora sou 2 bandos, com um monte de animais, mulheres, filhos. O Senhor foi fiel para comigo. Apesar de tudo o que eu fui. Veja, ele foi muito honesto diante de Deus. Mas deixa eu pedir mais uma coisa para você, para o Senhor, né? Me proteja do meu irmão Esaú. Ele era um cara que era muito bom em negócio, né? Ele negociava com Deus toda hora, negociava. Né? O Senhor é tão amoroso, tão misericordioso, e chegou para ele e disse assim, tá bom, sim. Eu vou proteger você, vou dar uma
descendência para você. Não se preocupe. Aí veio o evento dele lutar com o anjo. Vale Jaboque. Ele tinha aquele cajado dele quando ele estava saindo, passando pelo Jordão. Nesse sentido, esse cajado, qual o significado desse cajado quando ele atravessou o Jordão para esse lado daqui? Propriedade. Ele disse, só tinha isso. Fora a roupa do corpo, eu só tinha um cajado. Era a única propriedade que eu tinha. Olha agora, tem tudo isso, além do cajado. Quer dizer, meu capital inicial está aqui, fora tudo que eu ganhei. Esse é a propriedade original. Esse é o patrimônio original que eu tinha. Quando o Senhor tocou sua coxa. Esse cajado não era mais propriedade. Era necessidade. Uma diferença fundamental. Deus disse, agora você precisa desse cajado. Para o resto da sua vida. Você olhava isso como bênção. O Senhor só tinha me abençoado com um cajado. Olha o que eu consegui com isso. Deus disse, eu vou transformar essa sua propriedade, seu patrimônio, em necessidade. Toda vez que você olhar para esse cajado, você vai lembrar que você precisa de mim. Agora você só vai andar com esse cajado. Originalmente, ele tinha um cajado. Agora o cajado tem ele. E que nem quando nós temos um grau bastante grande de óculos, a primeira coisa que levanta, cadê meu óculos? Né? Porque não faço mais nada sem isso. Ele não podia fazer mais nada sem o seu cajado. Quando o faraó perguntou para Jacó quantos anos ele tem, ele disse mal e poucos anos. Ele teve. Não, ele teve uma vida relativamente boa. Por que ele respondeu daquele? Porque todos esses anos ele tratou o cajado e tudo que ele tinha como dele. Os anos foram maus, porque ele estava longe do Senhor. Ele viveu muitos anos, mas poucos dos anos ele viveu na presença do Senhor. Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade de seu bordão, adorou. Ele apoiou, ele adorou, apoiado na lição máxima da sua vida. Aprendemos a adorar com as lições mais difíceis da nossa vida.
era apoio dele. Ele não dava mais nenhum passo sem aquilo. Ele sabia que não tinha nenhum outro lugar em que ele podia adorar. Aquele bordão era o seu altar. Onde que está o seu altar? Para adorar verdadeiramente, você tem que diariamente apoiar no seu portão. Saber das suas fraquezas. Saber que aquele espinho que o Paulo tinha, Deus o colocou para ele saber que a graça do Senhor lhe bastava. Todos nós temos nosso bordão, que a gente está doido para jogar fora. Mas, Senhor, não, você fica com o seu bordão. Apoie sobre esse bordão e adore. Não sei qual é o seu bordão. Não sei quais são os seus espinhos. Mas graças ao Senhor te basta. Irmãos, eu peço desculpa mesmo, tá? Eu ia estudar com vocês os magos. É uma história muito rica. São adoradores que foram lá para adorar o menino Jesus. E eu ia querer estudar com vocês a história de Simeão. Que ele passou a vida na expectativa de adorar o Senhor. Queria estudar com vocês a mãe do Senhor Jesus, quando ela disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus Salvador. Evidentemente, nós tínhamos que estudar Senhor Jesus, né? Tem uns leprosos que pela fé o Senhor cruzou, daquele leproso que o irmão Mário mencionou, que voltou para agradecer ao Senhor e adorar, da mulher cananeia, que pediu ao Senhor Jesus Cristo, mesmo com uma resposta atravessada, ela o adorou. Quando os discípulos viram o Senhor acalmar o mar, adoraram o Senhor, porque viram que realmente eles não apenas tiveram conhecimento, mas experimentaram que o Senhor Jesus, é Filho de Deus. Não preciso falar no Paulo. Ainda no Velho Testamento, quando Isaías, no capítulo 6, e viu os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo. Primeira reação dele: ó, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio dos homens de impuros lábios. Sabe o que ele está dizendo? Ele, quando viu a adoração, ele diz assim: eu sou indigno de adorar, porque da minha boca eu não posso falar nada de adoração, porque eu sou indigno de adorar o Senhor.
até que o Senhor o purifica. Aí ele não apenas pode adorar, ele pode responder ao chamado do Senhor: pois a quem enviarei? Adoração, através de todos esses exemplos, nós vimos que cada um adora de uma maneira diferente. Quem está certo? Todos, claro. Rigorosamente na Bíblia não há uma definição sobre adoração. Nós não podemos dizer adoração é isso ou aquilo. Porque se a gente pudesse definir a adoração, a gente pode pegar umas certas regrinhas e dizer isso é adoração. Os irmãos antes de mim já compartilharam sobre isso, eu não preciso repetir. Não existe definição de adoração. Adoração só existe quando as pessoas adoram. Deixa eu repetir. A adoração só existe quando as pessoas adoram. Rigorosamente, não existe culto de adoração. Não existe. Só existe reunião dos adoradores. Por quê? Porque a adoração é uma experiência interna de cada uma das pessoas com suas experiências, não o seu espírito. Por isso é tão difícil a adoração. Por isso o Senhor busca adoradores. Por isso só existe adoração e espírito em verdade. Adoração só existe a partir de adorador. Por isso que o Senhor procura adoradores. Ele não busca adoração, ele busca adoradores. Ele está perguntando para você se você é adorador. Então, o tema central dessa conferência, na verdade, é adoradores em espírito, em verdade. Porque daí que vem a adoração. Questão de causa e efeito. Se não existe adorador, não existe adoração. Ficou claro isso? Deus quer a nossa apreciação a Ele, mas sincera. Não existe adoração fake. Ou é ou não é. Se é adoração, tem que vir do Espírito. Não pode vir de outra parte. Se veio de outra parte, não é adoração. Pode ser um show. Claro, eu tinha algumas coisas que eu estava considerando, né? Eu acho uma das coisas mais difíceis no mundo de hoje é a gente entender a adoração nas reuniões, dos grupos de adoração, assim por diante, né? Que a gente chama de grupo de adoração, né? Mas no frigir dos ovos, Ele nos chama para ser seus adoradores. Sim, Senhor, nós queremos te adorar. Ao único que é digno de receber o nosso louvor e adoração. Senhor, faça-nos adoradores. Nós queremos ser adoradores.
Nós queremos aprender com todos esses nossos irmãos do passado, para nós tomarmos nosso bordão apoiado, sabendo que o Senhor é aquele que está olhando para nós, querendo nos transformar na missão principal que tu nos criaste, de sermos adoradores. Pai, nesse momento peço que o Senhor toque nossos espíritos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de te ouvir, de aprender contigo. Eu te agradeço porque realmente eu gostaria de ser esse adorador. E o Senhor dá privilégio, por meio do Senhor Jesus, de nós sermos. Quero me entregar esse momento mais uma vez nas tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.